Bom, agora eu vou entrar na fala do Rodrigo Duns. Eu elogiei isso no Twitter e mandei mensagem para ele, o parabenizando pela sua atuação, por boa parte de sua atuação na CPI. Lógico, não concordei com tudo que ele colocou, principalmente com relação à comissão de obras e algumas questões também do conselho e tal. Mas em outras partes ele foi muito bem. Assim, primeiro que ele reconheceu que o clube, ao longo desse ano, né, pecou na questão de solidariedade, né? Inclusive eu fui muito xingado nas redes sociais por cobrar isso do clube, tá? E muitas pessoas defenderam a postura do clube anteriormente, e ele reconheceu que o clube realmente errou nesse relacionamento, né? A coisa foi esfriando ao longo do tempo e o clube meio que deixou pra lá, vamos dizer assim, não procurou trabalhar essa parte, né? Se preocupou mais com outras vamos dizer assim, discussões de toda essa tragédia. E aí ele falou uma coisa que eu achei super importante, que foi a criação, né, de uma comissão para esse relacionamento com as famílias. E aí relacionamento que eu falo é na parte humanitária, e ele concorda também, que é uma coisa que eu venho falando, principalmente lá no meu Twitter, que dá para separar a parte jurídica, né, da parte indenizatória, como da parte humana, e que você poderia colocar pessoas que, né, do clube que não estão diretamente ligadas a esse tipo de discussão, ou seja, a parte jurídica, né? E aí ele vai reunir numa comissão o vice-presidente, né, de embaixadas e consulados, o vice-presidente das categorias de base e o vice-presidente de ação social do clube, que o Maurício Gomes de Matos, o Zanelli e o Walter de Agostino, respectivamente, né? E reconheceu realmente que o clube pecou nessa questão de humanidade. Eu achei assim, eu falei, eu tô aplaudindo de pé esse reconhecimento, e mais uma vez eu falo como é importante a torcida cobrar, da torcida questionar, da torcida criticar. Mas eu não tô falando criticar de você xingar a pessoa, de você criticar com embasamento, falar, cara, pô, você não acha que dá para separar uma coisa da outra, que você pode fazer assim? E é importante. E o mais importante disso é como que cada diretoria, cada gestão olha essa parte. Eles tiveram a humildade de falar, de reconhecer, olha, nós estamos errando, essas críticas são pertinentes, essas cobranças são pertinentes, vamos tentar mudar, realmente nós erramos. E isso também é crescimento, e isso também é um ponto positivo, seja para nossas vidas pessoalmente, né? Quando a gente reconhece um erro, quando a gente analisa uma crítica, seja da nossa esposa, seja da nossa mãe, seja, né, até dos nossos filhos e amigos, do clube também, né, de compreender, tanto que você pega a parte de comunicação em diversos pontos, já melhorou depois das críticas da torcida, e o clube também agora nessa parte, e para mim isso é super louvável para a gestão, tá? E eu espero muito que dê certo essa comissão. Já me coloquei à disposição da comunicação e falei isso também para o Rodrigo Duns, de replicar, de divulgar e de fazer matérias relacionadas a isso. E eu, repetindo o que eu falei no vídeo anterior, eu vejo essas famílias e tanto esses meninos que se foram como sobreviventes, como parte eternamente do Flamengo. Eles também fazem parte hoje da instituição e devem ser tratados como tal. Essa comissão pode de repente não agradar todo mundo? Pode ter reclamações, pode, mas o Flamengo vai procurar de alguma forma fazer a sua parte humana, sua parte solidária e sua parte também que lhe cabe dentro dessa tragédia toda. Essa questão do CT, eu assisti pela televisão, a doutora solicitou aqui e houve uma solução. Eu acho que o Reinaldo Belotti é quem pode falar sobre isso, porque foi a decisão tomada aqui, surgiu aqui, ele está muito mais apto do que eu. Sobre todas as questões, o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista humano, eu também acho que eu gostaria até de falar um pouquinho, posso adiantar? Pois não. Quando aconteceu essa tragédia, o Landim, ele chamou todo mundo, ele tem experiência nessa questão de gestão de crise, porque já passou por uma crise na Petrobras, e aí ele disse, olha, prioridade que a gente tem que ter, aí botou um grupo de trabalho, a prioridade são as famílias. E aí esse grupo se dedicou a trazer as famílias
e tentar fazer aquilo da melhor maneira. Eu não vou nem me alongar, porque não tem como fazer da melhor maneira, é muito difícil, traz a família, tem funeral, tem situações, tem hospital, tem milhões de coisas muito difíceis, mas foram feitas satisfatoriamente pelo Flamengo. O que eu acho que possa ter acontecido e que a gente quer melhorar é o seguinte: com o tempo, os contatos foram rareando. Os atendimentos psicológicos que foram colocados à disposição pelo clube se resumiram, até onde eu sei, a 3 famílias, hoje em dia. E o Flamengo, o que eu recebi agora recentemente, é que, próximo do aniversário de 1 ano, vários familiares falaram que o Flamengo não estava mais presente, que não tinha feito uma ligação, que não procurou. E eu procurei saber do Flamengo, das pessoas do Flamengo, né, recursos humanos e todo mundo que estava trabalhando em cima disso, se havia alguma reclamação das famílias, se algum e-mail, algum WhatsApp não respondido, se tinha alguma questão, alguma solicitação, alguma família insatisfeita formalmente, se alguém tinha falado alguma coisa. Não tinha. Então, quando eu soube dessa reclamação, nós soubemos da diretoria, foi próximo ao aniversário de 1 ano. A gente, então, se reuniu e fez uma comissão de relacionamento com as famílias, com 3 vice-presidentes: o vice-presidente de embaixada, o vice-presidente de futebol de base e o vice-presidente de responsabilidade social. Essas 3 vice-presidentes vão formar um grupo para estar mais presente, para usar as embaixadas do Flamengo, que tem a capilaridade por todo o Brasil, para estar mais presente. O Flamengo vai convidar mais essas famílias, vai combinar mais coisas. Eu acho que, independente dessa questão indenizatória, tem o lado humano. E se a gente, de alguma forma, por mais que não houvesse algum pedido desatendido, faltou, acho que, ao Flamengo esse olhar. E como houve essa reclamação, a gente acordou e vai dar o atendimento o melhor possível. Vamos tentar combinar e tentar separar as coisas, entendeu? Uma coisa é a financeira, e ninguém quer botar valor no filho de ninguém. E outra coisa é a humana. Eu acho que a gente pode tentar conciliar essas 2 coisas. No dia que a gente conseguir conciliar essas 2 coisas, vai começar a melhorar muito as 2. Depois o Rodrigo teve um pequeno bate-boca com um advogado, né? Não deveria, mas depois ele pediu desculpas e tal, muito nobre da parte dele, e falou, né, o advogado do clube, em seguida o advogado do clube falou que o clube já está entrando em contato com os advogados das famílias para reabrir as negociações, tá? E buscando novas possibilidades. Tomara que dê certo, e aqui eu não quero mensurar valor de mais ou de menos, e eu só espero que isso seja resolvido. Uma observação que foi muito bem feita na CPI, que em nenhum momento os advogados ou os seus familiares falaram ali, questionaram essa questão, e nem mesmo a CPI, os deputados, sobre as questões indenizatórias. Isso não foi discutido, deliberado em nenhum momento, e foi deixado bem claro também que o objetivo da CPI também não é essa. Mas a CPI já teve um papel importante, independente disso, que foi de aproximar, e aí o que eu falo aproximar é de estar ali frente a frente, as famílias do clube, tá? com os representantes do clube. E desse movimento, né, já está existindo esse movimento aqui, que é de reabrir as negociações, de rediscutir, tá? As questões de indenização, e também nessa parte humanitária. Então, eu acho que nesse sentido a CPI já ganhou, né, dentro do seu objetivo, tá? Outra coisa importante que eu quero falar aqui é que a CPI, ao final dessa CPI, e ela vai fazer isso de forma independente, porque essa é uma CPI dos incêndios, então ela está investigando o incêndio que teve no Hospital Badim, o incêndio que teve no museu. Então eles vão fazer um relatório à parte, né, só do CT do Flamengo, só das questões do incêndio lá do CT do Flamengo, e vai enviar ao Ministério Público. Inclusive foi colocado pelo presidente da CPI que eles estão tendo um entendimento, principalmente com relação aos indiciados, diferente do que teve a polícia, tá? E eles vão enviar ao Ministério Público, que já está com o inquérito da polícia também. Então, assim, todos os depoimentos que estão sendo falados na CPI, a gente entende que, teoricamente, ele também será utilizado pelo Ministério Público para um futuro processo, e toda essa questão jurídica que vai envolver depois
a discussão do incêndio, tá? Então, assim, é muito importante que a gente se atente ao que foi falado aqui nessa CPI e principalmente ao que foi falado no inquérito, porque de qualquer forma isso vai ser, vamos dizer assim, colocado, né, tete a tete, vamos dizer assim, vão ser questionados e os depoimentos das pessoas que falaram lá perante a polícia e que falaram também perante essa CPI. Agora eu vou para um outro depoimento, tá? Que é do senhor Edson Coleman. Ele é dono, né, ele é dono da empresa que faz a manutenção dos ar-condicionados do Flamengo já há muitos anos. Ele, inclusive, seu depoimento falou, ele trabalha no Flamengo há 27 anos. É uma pequena empresa em que ele trabalha. Então ele que fez toda a manutenção dos problemas dos ar-condicionados, principalmente antes da tragédia e tal. E ele deu seu depoimento. E, inclusive, vai lembrar, vou ler aqui para vocês o porquê que ele foi indiciado. Ele é um dos indiciados. E lá no relatório da polícia, ela fala o seguinte: a análise pericial constatou que o aparelho refrigerado de ar localizado em trecho externo, próximo ao quarto 6, apresentava sinais de carbonização na carcaça interna do equipamento, sendo identificada uma pérola de fusão na conexão de alimentação do conjunto de espiras do enrolamento principal similar àquela apresentada com um curto de conexão em publicação no site oficial da fabricante WEG. WEG é a empresa que fornece peças, né? Deu um problema no ar-condicionado, eles foram lá nessa empresa para fazer alguma troca de peças e compraram através dessa empresa. E aí, segundo o inquérito da polícia, o fabricante relaciona como causas do curto de conexão a contaminação interna do motor, a falha do material isolante e o superaquecimento da conexão devido ao mau contato, ou seja, causas vinculadas à manutenção e ao reparo de ar-condicionado. Inclusive, o seu Edson ele fala um pouco disso, né, de como ele fez essa manutenção nessa conexão. E a polícia diz que por problemas de manutenção dessa peça que teve o superaquecimento e que, vamos dizer assim, que foi a causa do início do incêndio, por isso ele está sendo indiciado. E o seu advogado de defesa, ele, em depoimento na CPI, vocês vão estar vendo o trecho aí, ele fala o seguinte, que eles fizeram uma perícia também, né, vamos dizer assim, independente, e ele fala com relação não a essa parte dessa peça. Ele disse que, inclusive, colocou à disposição da CPI esse material. Ele disse que o recomendado, né, o disjuntor, né, foram vistos, até isso foi questionado na época, se cada ar-condicionado de cada quarto tinha um disjuntor independente, e foi visto que sim. E esse disjuntor independente do ar-condicionado, ele tinha capacidade de 10 amperes. E a instalação do módulo feito pela NHJ, os disjuntores eram de 20 amperes. E isso também teve aí uma questão na causa ali, na hora da sobrecarga, né? Tipo, faltou luz, aí voltou, teve uma sobrecarga, e por causa desse disjuntor, por causa dessa diferença entre o disjuntor do ar e o disjuntor do módulo, então isso também teve uma causa ali no incêndio. E a empresa, ela se defende com relação a isso. Ela diz que orienta a pessoa que está contratando, ela chega ali, ela especifica no contrato: ó, tô te mandando um módulo assim, assim, assado, com corte de ar-condicionado assim e com um disjuntor para 20 amperes, e que a instalação cabe ao clube, né? E aí, né, porque quem não viu essa diferença foi o setor de parte elétrica da administração e tal, e ele tem essa defesa de que simplesmente o seu Edson Coleman foi lá e instalou o ar-condicionado, mas que havia essa diferença e que não seria culpa dele. A empresa se defende. Vê aí o depoimento do advogado do senhor Edson Coleman. Os documentos que a defesa do senhor Edson trouxe, que diz respeito ao manual de instrução do ar-condicionado, a um parecer técnico de engenharia que foi elaborado a pedido da defesa, e também o instrumento contratual entre o Clube de Regatas do Flamengo e a NHJ, o que a defesa entende que vai demonstrar efetivamente qual foi a causa do incidente, do trágico incidente, e que todos nós lamentamos. Isso fica muito claro no momento em que você tem uma recomendação do fabricante, da Consul, para que seja instalado um disjuntor
que é um instrumento de segurança de um 10 protetor amperes, de surto, de 10 amperes, e a NHJ coloca um de 20. Então, no momento em que essa luz, e existe no inquérito policial registro de funcionários do Flamengo que chegaram antes e que falam que a luz caiu, entrou o gerador e depois a luz volta, e que depois são ouvidos gritos, muito provavelmente essa luz volta, e ela volta com uma carga muito maior. E no momento em que você não tem esse instrumento de segurança, que é o disjuntor, instalado de forma correta, esse superaquecimento, ele pode gerar esse incêndio. Não tinha disjuntor? Tinha o disjuntor, mas o disjuntor era um de 20 amperes. E a recomendação do fabricante era um disjuntor de 10 amperes. Mas o de 20, teoricamente, não é maior que o de 10? Mas é justamente ao contrário. Esse é o erro comum, que todo mundo acha, que o de 20 amperes, ele vai ajudar. Muito pelo contrário. Você acaba, um ar-condicionado desse, ele tem uma voltagem de 6. Se você coloca um disjuntor de 10, ele não dobra sequer a sua capacidade, e com isso o instrumento de segurança é acionado e ele desarma e não tem o superaquecimento por incêndio. Quando você instala um de 20, você superaquece esse equipamento em mais de 3 vezes, e aí você tem efetivamente E esse disjuntor é NHJ que botaria? Segundo o consta do contrato, sim. Então, isso eu quero fazer chegar às mãos de Vossa Excelência. Por favor, obrigado. Bom, agora a gente vai entrar na parte da NHJ, né? A empresa explicou como era o contrato com o Flamengo, como eram as demandas, né? Como elas chegavam, quem fazia essa demanda, quem conversava com a empresa. E a empresa diz que ela foi questionada sobre isso, se ela sabia que os alojamentos em que o Flamengo solicitou, se eles eram para dormitórios de crianças, né? E ela diz que a responsabilidade da destinação dos equipamentos é sempre do locatário, da empresa que está alocando. A empresa vai lá, explica a sua demanda, a sua necessidade, e eles simplesmente vão lá e dão esses equipamentos em cima daquele projeto, né, que a empresa deu. Eu quero aqui atender tantas crianças e tal, etc, etc. E eles vão lá e elaboram um projeto e enviam os equipamentos em cima desse projeto, né? E foram questionados também sobre as chapas de aço, né, de como do material que tinham nessas chapas de aço, se eles eram distinguíveis, né, se ele não propagava, né, o fogo. E a perícia, até o deputado Rodrigo Muri fala isso, a perícia constatou que somente uma parede, vamos dizer assim, continha dentro do seu, né, essas chapas continham dentro materiais que não eram inflamáveis, materiais extinguíveis, né, que não propagavam o fogo, e o que o restante de toda a estrutura não tinha esse material. A empresa se defende dizendo que eles trabalham somente com um tipo de material, e etc, 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 diferente do que constatou a perícia. Outra coisa importante, isso vai ser importante mais para frente, vocês vão saber o porquê. A empresa disse que os pedidos, né, de projetos eram sempre feitos pela engenharia do clube, ou seja, pela parte adjunta de patrimônio. Agora eu quero entrar numa outra, a parte dos engenheiros, né? Foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que foram as falas do senhor Marcelo Sá e do ex-engenheiro do Flamengo, do Pondé, né? O Pondé ele era ali um subordinado ao Marcelo Sá, né? E aí o Marcelo Sá ele fala o seguinte, né, ali nessa CPI, né? Vocês vão ver a fala dele. Ele fala que era, né, perguntado quem autorizou, né, a colocação dos módulos e tal. Ele fala que a responsabilidade dele, né, foi somente pelas grandes obras, né, do clube, ou seja, as obras definitivas do CT1 e do CT2, né, as obras de alvenaria, né? E antes dele ser funcionário do Flamengo, isso ocorreu, se eu não me engano, em 2017, ele antes participava como consultor, né, do clube, então ele acompanhou boa parte de várias coisas, né, essas trocas de módulos, lá do provisório. Ele participou inclusive lá da Ilha do Urubu, e tem um vídeo em que eu falo, né, da responsabilização
daquela torre lá, ainda bem que não teve da caída da torre que caiu na Ilha do Urubu, em que ele, né, isso está correndo nos processos, isso foi questionado na época, né, dos engenheiros, da aprovação de você ter uma base, né, foi feita uma base, a base para a sustentação daquela torre, ela não foi adequada porque ela não sustentava com os ventos, ainda mais a região, tanto que o Botafogo, quando teve, né, o seu estádio lá na Portuguesa da Ilha, a base do Botafogo ela tinha uma estrutura maior do que a do Flamengo para suportar, né? E as torres do Flamengo eram maiores e a sua base ela suportava muito menos, né? E o senhor Marcelo Sá, eu tenho um vídeo, vai estar aqui na descrição e no card também, né? Então, antes já dele ser engenheiro do Flamengo, ele prestava serviços para o Flamengo como consultor e como engenheiro e já acompanhava, já tinha conhecimento dos módulos, essa coisa toda, dos módulos provisórios, etc, né? Disse, né, que nos módulos de alojamento ele fez somente a parte do concreto, né? Ou seja, não participou mais de nada, né? Nega que tinha qualquer responsabilidade em termos de gestão do CT e também desses módulos provisórios, né? Dizendo que a responsabilidade cabia somente a Marcelo Hellmann, repetindo, outro cara importante de ser convocado na CPI. Aí ele fala que teve conhecimento do inquérito, do seu indiciamento, ele chora na CPI, e diz que também que não pode responder pela migração dos contêineres da base, tá? Aí, então, resumindo o que ele disse aqui, olha, para mim só me coube fazer as obras, né? Minha responsabilidade do CT 1 e 2, eu tinha essas licenças para fazer as obras, eu não tinha qualquer responsabilidade com relação aos módulos provisórios. A única coisa que eu fiz ali, tá, foi fazer a base de concreto para a colocação desses módulos. Eu fui contratado pelo Flamengo, pelo diretor de meios, então diretor de meios, Paulo Dutra, em agosto de 2017. Antes disso, eu havia prestado serviço técnico na obra do CT1, que ficava lá embaixo, na obra na construção. Quando eu fui entrevistado e contratado, me foi dito que estavam criando um cargo de diretor adjunto de patrimônio e eu seria responsável, tão e somente, pelas grandes obras que o Flamengo viria a realizar ao longo de 2018, que seriam, principal delas, tá? A obra do CT2, que a gente chama, que é o módulo profissional, aqui mencionado. Para deixar claro, eu ficava subordinado, primeiro, ao diretor de meios, Paulo Dutra, e depois Márcio Garotti, conforme o Fred Luiz já colocou aqui. Acima, o CEO, Fred Luiz e atualmente o Reinaldo Belotti. E depois os vice-presidentes. No caso, o vice-presidente de patrimônio atual era, à época, o Alexandre Vrobel, e o atual, o Junei, ok? Então, contextualizar essa cadeia, tá? Eu queria falar também sobre as responsabilidades, que é o que está todo mundo colocando aqui. A responsabilidade do meu departamento cabe tão somente às obras, execução das obras definitivas, licenciadas, aprovadas em projeto legal e que ali constam. Todas as obras, conforme dito pelo nosso ex-vice-presidente, sempre estiveram licenciadas. Isso dá para checar no sistema da Prefeitura. Não só estiveram, como ainda estão licenciadas. Tanto é que quando da interdição do CT em fevereiro de 19, se eu não me engano, até para constar, somente as pessoas da obra podiam entrar no CT, porque ela estava devidamente licenciada. Então o CT foi interditado, mas as obras continuaram. Bom, continuando, está falando só das obras, tá? A minha atribuição se restringia tão somente a, simplificando, tapume para dentro. Tapume para dentro era comigo. Responsabilidade minha. Os contêineres eram com o senhor? Não, container eram estruturas provisórias. Mais uma vez, como eu contextualizei, eu participei das obras do CT1 como contratado, como outros tantos, e fui contratado em agosto de 17. De agosto de 17 em diante, as estruturas modulares em NHJ foram sendo retiradas, né, foram reduzindo até zerar recentemente. Tá? Com respeito às estruturas provisórias, essas eram estruturas provisórias, não eram definitivas, não estavam no projeto legal aprovado na Prefeitura. Quem era o responsável pelas estruturas provisórias? Olha, quem fazia gestão, pagamento dessas estruturas provisórias, fazia o contato com a NHJ, salvo engano, era o então diretor de administração do CT. Nós da engenharia, o que nós fazíamos?
Nós fazíamos o nivelamento e executávamos as bases em concreto. A NHJ vinha, montava tudo. E especificamente nessa área ali do... Eu tenho imagens aqui do Google Earth, né? Do alojamento. Exatamente ali onde foi desmobilizado ao final de 17 de agosto, setembro, outubro, provavelmente, foram desmobilizados ali as academias e parte dos alojamentos, salvo engano, ali que eram os alojamentos dos antigos jogadores, lá em 2014, 10, não sei ele precisar, tá? Ficou um pedaço, que era onde esses garotos estavam alojados. Tá, mas então vamos lá. Então, só para a gente poder otimizar aqui essa sessão. O senhor não era da sua responsabilidade os containers, não foi o senhor que contratou, não foi o senhor que era o fiscal dos containers. Não. Da operação, manutenção, o gestão... O container está ali ou não faz a menor diferença para o trabalho do senhor. Nesse caso específico, eu precisava que eles fossem retirados para a gente executar a obra. Tá bom, mas enquanto estava ali, não era da sua responsabilidade. Eu não fazia essa gestão. E o senhor acredita que o container é de responsabilidade da administração, da diretoria de administração, não é isso? Como dito há pouco, não sei se foi pelo Fred Luiz ou pelo Alexandre Vrobel, ainda existe uma diretoria de administração específica para o CT, que faz toda a gestão, operação e manutenção. Tá bom. Acho que eu acabei de falar e firmar, né? O Departamento de Patrimônio é tão somente responsável por obras. Ok. Manutenção, operação e gestão, diretoria de administração do CT. Ok, mas o de patrimônio é responsável por contratar e depois repassa para o... Somente obras definitivas. Entendi. Só. Ok, Peraí, entendi. vamos lá. Obra definitiva é, por exemplo... Prédio tijolo. Desculpe. Não, peraí, se eu fazer o calçamento desses containers, se eu fazer... Desculpa. A instalação do ar-condicionado. Quem fez o buraco do ar-condicionado? Já vem pronto no modo NHJ, salvo engano. Tá. Quem colocou cama lá dentro? Não sei lhe precisar, mas com certeza não foi a engenharia que só fazia as obras. Absoluta certeza, não fomos nós. A equipe, a equipe de patrimônio nem desenhava planta, arquitetura interna, decoração de interior. Tudo terceirizado e contratado, tá? Com respeito aos prédios definitivos, o prédio atual da base, o prédio profissional, sim. Mais uma vez, do tapume para dentro, o senhor pode perguntar o que o senhor quiser. Do tapume para fora, havia uma diretoria específica, no caso do CT, responsável por isso e por tudo que ali acontecia. O licenciamento de obras, mais uma vez, sempre esteve em dia. E ainda está. Ainda há a obra para fazer lá dentro. E aí a gente vai lá no inquérito, tá? No inquérito policial, do que outras pessoas falaram com relação à atuação do senhor Marcelo Sá. Vale lembrar que ele já presta serviço ao clube há muitos anos, tá? Antes como consultor, como engenheiro, depois como engenheiro, né? Diretor adjunto da parte de patrimônio, como funcionário do Flamengo, né? E aí, vocês viram a fala dele aí, eu não participava de nada e papapá. E eu vou ler aqui para vocês por que ele foi indiciado antes. Ó, isso aqui é a conclusão do inquérito policial. Neste cenário, tanto os mencionados engenheiros Danilo da Silva Duarte e Wesley Gimenez, ambos da NHJ, os engenheiros da NHJ também foram indiciados, quanto os engenheiros Luiz Felipe Pondé e Marcelo Sá, ambos da diretoria adjunta de patrimônio, obras do Flamengo, mantiveram temerariamente as configurações originais dos modos habitacionais na sua elaboração, não observam, ou seja, os modos anteriores, né, ao longo da história, aquilo era usado com a parte de administração e depois aquilo mudou, né, quando o Flamengo fez o seu primeiro CT, aqueles modos passaram a ser feitos de dormitórios, ou seja, ele mudou a sua função. Não observando as peculiaridades necessárias para serem utilizados como dormitórios pelos jogadores da base, os quais durante o sono, por certo, não tiveram capacidade de reação ao perigo iminente, diverso daquelas pessoas que utilizavam como escritório. Porque se você utiliza como escritório, você está acordado, você acontece um incêndio, alguma coisa, tem como você correr. E aí, vamos lá, né? Ele diz que só participava das obras, ele até fala ali, né? Ele frisa, do tapume para dentro, a responsabilidade era minha, tapume para fora não tem nada a ver. Aí vamos lá, no depoimento do senhor Luiz Humberto, do gerente de administração e hotelaria, que era um cara que tinha que também ser chamado para essa CPI, numa parte do seu depoimento ele fala o seguinte, que os alojamentos eram contratados pelo setor de patrimônio do Flamengo, hoje gerido pelo diretor Márcio Garotti por Marcelo Sá,
diretor adjunto de patrimônio. E aqui eu não quero culpar ninguém, dizer que está certo o indiciamento ou não, eu estou só questionando os depoimentos das pessoas envolvidas, tá? Eu não quero dizer que o Marcelo Sá é culpado ou não, isso vai caber à justiça dizer, né? Eu só estou querendo colocar as contradições entre o que se fala e entre o que foi relatado, né, dentro do inquérito policial, e o julgamento vai ser da polícia. Vocês também vão poder julgar dentro do debate sadio se ele tinha responsabilidade ou não, do que eu vejo ser completamente diferente do que ele fala, né, e dentro do que as outras pessoas falavam, e dentro da sua atuação ali, que não era somente específica para as obras dos CTs definitivos. Aí vamos lá, depoimento de Marcelo Helma, diretor de administração do Flamengo, repetindo, outro cara que tinha que ser convocado pela CPI. Perguntado acerca das licenças para obras e alvará de funcionamento, o declarante responde que não tem conhecimento de nada a esse respeito, pois era assunto afeto exclusivamente à diretoria de patrimônio na pessoa de Marcelo Sá, ou seja, duas pessoas já mostraram que a responsabilidade dele já ultrapassava as questões das obras definitivas. Depoimento de Carlos Noval, diretor de futebol de base. Tirei alguns trechos aqui. Sobre as mudanças dos módulos, que o declarante não se recorda nesse caso específico a quem demandou essas mudanças. No entanto, o procedimento ocorre da seguinte forma, ou seja, como funcionava o setor. O declarante passa suas necessidades à diretoria de administração, ou seja, o Carlos Noval, o diretor da base, passava a necessidade à diretoria de administração, que era ocupada por Marcelo Helma, e sua equipe, Luiz Humberto, que cuidava da parte de hotelaria do CT, que cuida, e Douglas, diretoria essa ligada ao vice-presidente de administração, Cláudio Prakovnik, né, como eu falei, uma época ele foi vice-presidente, e excepcionava os diretores de patrimônio ligados ao vice-presidente de patrimônio Alexandre Vrobel, e diretoria de finanças, ocupada por Paulo Dutra, a fim de viabilizar as referidas mudanças. Tá? Esclarece que o fluxo da demanda ocorreu entre a diretoria de futebol de base para a diretoria de administração, que viabilizou com a diretoria de meios, com suas diretorias adjunto de patrimônio e finanças, as mudanças. Ou seja, mais uma vez uma participação do diretor adjunto de patrimônio, o senhor Marcelo Sá, uma coisa totalmente fora a questão das obras definitivas. Que as mudanças foram realizadas pela empresa NHJ, que o futebol de base demandou a necessidade de um alojamento para aproximadamente 24 atletas, parece que tinham 36. A diretoria de patrimônio acionou a NHJ e um engenheiro da empresa, junto com os engenheiros Marcelo Sá e Pondé, da diretoria de patrimônio, criaram a planta do alojamento, sendo a mesma executada pela NHJ. Que então surgiu a necessidade de se deslocar essas instalações novamente, como eu falei, tiveram diversas mudanças desses alojamentos provisórios, e a última foi quando se começou a obra do CT2, definitivo 2, que foi a última mudança, que aí ela foi para o lugar que ocorreu um incêndio, tá? E aí que ele está contando como que ocorreu essa mudança, quem fez o projeto, quem não fez, etc, etc. Que então surgiu a necessidade de se deslocar essas instalações novamente para perto da casa antiga, que foram deslocadas a parte administrativa para perto do campo sintético, os alojamentos para o local onde estavam no dia do incêndio, o que foi demandado e feito pela NHJ, ou seja, eles pediram para a NHJ e foi executado pela NHJ. Que foram instalados novos módulos habitacionais com uma nova formatação, onde se abrigou toda a parte administrativa, refeitório, academia e alojamento para abrigar 36 atletas, que novamente foi demandado junto à diretoria de administração, que aciona os engenheiros da diretoria de patrimônio, que junto com os engenheiros da NHJ fazem a planta e executam as mudanças, ou seja, os engenheiros do Flamengo participaram da mudança, né, do módulo provisório onde os meninos dormiam. Então, mais de uma pessoa falou que eles participavam desse processo. Ah, Túlio, isso demanda a culpa deles? Não sei, mas participaram. Até porque eu acredito que no projeto final a assinatura devia ser da NHJ, com o ok dos engenheiros do clube, porque tanto o Noval, o Marcelo Helma, eles não são engenheiros, não têm capacidade
né, técnica de falar se aquele projeto está ok ou não, pelo menos no meu entendimento. Eu não tenho condições, se eu fosse diretor de administração do CT do Flamengo, eu não teria condições, analisando um projeto, uma planta, um croquis, o que fosse, de falar assim, não, esse projeto aqui realmente está correto. Eu não tenho eu não estudei para isso, tá? Vamos a mais um depoimento. Depoimento de José Carlos de Freitas Júnior, coordenador da base. Perguntado o que o declarante sabia a respeito do alvará, informa que foi demandado ao alvará a Luiz Humberto junto à diretoria de administração a fim de repassá-lo à escola GPI, ou seja, quando teve aquela escola GPI, que o Flamengo fez a parceria com o GPI, a escola precisava, né, do alvará por algum motivo, não sei se é para apresentar o MEC, não sei, precisava do alvará do Flamengo para alguma demanda deles lá da escola GPI. E aí foi informado para ele o seguinte, vou até ler aqui tudo, vamos lá. Perguntado o que o declarante sabia a respeito do alvará, informado que foi demandado ao alvará Luiz Humberto junto à diretoria de administração a fim de repassá-lo à escola GPI, pois estavam precisando, e foi informado por Marcelo Sá, da diretoria de Patrimônio e Obras, que o mesmo estaria em processo de liberação do Corpo de Bombeiros, ou seja, mais uma participação agora já na questão do alvará, que, né, vai totalmente de encontro somente à questão das obras definitivas, né? E aí então, ou seja, uma coisa vai completamente diferente com que a sua participação, com o que ele falou na CPI, de que a sua participação se referia somente às obras definitivas, de que somente do tapume para dentro, que não participava nada do tapume para fora, tá? E aí um outro depoimento no final, já no final da CPI, já no finalzinho, que foi a do senhor Luiz Felipe Almeida Pondé. Ele estava ali abaixo, vamos dizer assim, ele era um auxiliar do Marcelo Sá. E a doutora Cláudia da NHJ falou que era uma solicitação que vinha da engenharia, né? A demanda, o cliente dentro do Flamengo, como o doutor Jorge Felipe falou, o carro-chefe do Flamengo é o futebol, então o cliente era o futebol. Então o departamento de futebol que passava as demandas para o diretor de meios e para a própria NHJ. E, como o Dr. Rodrigo Amorim falou, uma pessoa que é do departamento de futebol, não tem... Eles solicitavam, é igual uma montadora, você solicita um carro, alguma coisa, o fabricante tem que garantir o que o cliente... Às vezes o cliente está pedindo uma coisa que não pode ser feita, que não... É igual você ir numa loja de móveis modulados, armários, você vai chegar e vai dizer, olha, eu queria assim, assim, assado a minha cozinha. E a empresa vai dizer, não é possível. Não é possível por isso, por isso, por isso. Então, eles, no depoimento de todos os engenheiros da NHJ, eles sempre falavam que eles são os responsáveis pela execução de todos os projetos. Então, todos os projetos deles tinham um carimbo dizendo que eles seguiam todas as normas, as leis competentes. Então, eles... Assim, toda a responsabilidade, eles mesmos já mostraram que são deles. Eu fui contratado, como era meu primeiro emprego, eu tinha 23 anos, era para cuidar de uma obra específica, que era a obra do CT1, que era uma obra de concreto. Assim, era a orientação do RH, não ter nenhum contato com a outra parte do CT. Então, assim, eu só ficava focado dentro da obra, assim, eu não podia acessar nenhuma outra área fora se não fosse a obra. Então, assim, era uma orientação deles. Eu não podia ter contato com nenhum atleta, com nenhum profissional do futebol, nada. Não podia almoçar com eles. Eu estacionava o carro em outro lugar. Então, assim, era completamente separado a obra do funcionamento da administração. E eles tinham uma administração própria lá, com equipe de manutenção, profissionais habilitados para fazer qualquer tipo de instalação elétrica, hidráulica e tudo. O senhor teve algum momento contato com a NHJ quando estava no Flamengo? Depois do incêndio? Não, no momento que o senhor trabalhava lá, mandou algum e-mail? Sim, como eu era da pasta de patrimônio, que eu era o nível mais baixo da minha estrutura hierárquica, né? Então, eu não tinha poder decisório nenhum. Então, eu sempre reportava aos meus superiores, e o meu superior, que era o mais alto que eu teria contato, que era o Paulo Dutra, eles... Às vezes passavam as demandas olha, liga para eles e cobra alguma coisa. Então era isso, ligar para a NHJ e cobrar. Não tinha
Assim, não partia de mim nada. Não, mas situação, por exemplo, o senhor passou algum e-mail para a NHJ dizendo, olha, eu preciso do container aqui, Sim. assim, assado. Exatamente. A demanda vinha do diretor de futebol, de base, que era o Carlos Noval, e ele passava isso para o diretor. Aí eu não sei como funciona a estrutura, se era reunião, se era e-mail, se era uma simples ligação, e a ordem vinha devia passar para o Marcelo, tem arquiteto no clube também, então passava pelo arquiteto e chegava até mim, olha, a NHJ precisa fazer isso. Então, foi passado para a NHJ uma demanda do cliente, que não era a obra em si, porque isso não tinha nada a ver com a obra. Olha, precisa disso, e a NHJ, com os engenheiros, projetistas deles, faziam um projeto e adequavam as modulações deles, porque assim, eles em nenhum momento, pelo menos até onde eu sei, eles deixavam o cliente criar estruturas. Eles que faziam. A partir de uma demanda de um cliente, olha, eu quero X quartos, eles vão dar uma opção. E aí isso era passado para o futebol. Olha, essa opção atende? Atende. Então, pode prosseguir. Ah, não atende. Volta, eles faziam outra opção e apresentavam novamente. Isso tudo era passado para o departamento de futebol e passava pelos todas as instâncias acima de mim. O inquérito dizia que a gente fez projeto e tinha um depoimento da NHJ dizendo que eles são responsáveis pelos projetos. Eles não liberam por contrato o cliente criar nada. É a NHJ que faz, é a NHJ que projeta. A doutora Virgínia já falou pelo MPT. Gostaria de perguntar ao engenheiro que falou que os croquis eram apresentados pela NHJ, havia uma demanda, a NHJ apresentava os croquis e quem aprovava o croquis? Pode responder o senhor Marcelo Sá ou o senhor Luiz Felipe? Esse croquis que era apresentado para a NHJ, na verdade, era uma cópia fiel de alojamentos que já existiam dentro do CT desde 2014, 2015. Então, o container que ocorreu o acidente já existia lá dentro, uma cópia exatamente igual, com a mesma modulação, com grade, com porta de correio, e tudo foi exatamente... Foi retirado de um projeto que já existia lá dentro e foi replicado em outro local. Então, e no Flamengo, quem é que aprovava esse... A NHJ mandava... A NHJ mandava um projeto todo detalhado e era encaminhado para... Aí, era encaminhado para os diretores. Então, era ou o Paulo Dutra, o diretor de e-mails, ou o Carlos Noval, que era o diretor de futebol. Que eram as pessoas que aprovavam. Obrigado, senhor Luiz. Agora a gente vai ao que ele falou na polícia, tá? O senhor Luiz Felipe Almeida Pondé. Eu não sei se isso tem algum apelo jurídico da pessoa mentir, né? Na CPI, né? Não sei. Mas, e eu vou até dar minha opinião sobre o Pondé, tá? Eu acho que ele não deveria ter sido indiciado. Eu não vejo o porquê. Porque ele era simplesmente dentro da engrenagem de administração de todo o CT, tanto da parte do Marcelo Hellmann, que era de administração, como na parte de adjunta de patrimônio, ele era um simples subordinado. Então, ele não tinha, como ele coloca, ele não tinha poder de decisão, né? Mas o depoimento que ele deu na CPI foi diferente do depoimento que ele deu para a polícia. E aí ele falou o seguinte lá para a Polícia Civil, que responde que Paulo Dutra passava algumas demandas que iam além do CT1, né? Ou seja, ele não ficava especificamente somente no trabalho do CT1, ele fazia outras coisas, sendo um dos exemplos a colocação das bases que sustentariam os módulos habitacionais instalados pela NHJ, ou seja, daquela base de concreto já falado sobre o Marcelo Sá. Que em relação ao alojamento incendiado em especial, a solicitação foi feita por Carlos Noval, diretor de futebol de base, que Carlos Noval sentou com o declarante, ou seja, com o Luiz Felipe Pondé, e disse como necessitava o alojamento. E o declarante fez um desenho de mais ou menos como seria o alojamento. Ou seja, o desenho que foi referência para aquele módulo onde os meninos dormiam foi feito pelo Carlos Noval e o Pondé. Que o desenho praticamente seguia um layout que já existia no Centro de Excelência executado pela NHJ. Que este desenho foi enviado para a NHJ. Que a NHJ, através de seus engenheiros,
responsáveis criaram a planta toda do alojamento e mandaram para o declarante, ou seja, mandou para o Pondé, sendo que o declarante enviou a planta para a diretoria, recebendo o aval. Olha a diferença. Ele disse lá na CPI que Marcelo Sá, que a parte adjunta de patrimônio não respondia a nada na questão, não decidia nada, papapá, essa coisa toda. Vamos lá, vou ler de novo. Sendo que o declarante enviou a planta para a diretoria, recebendo o aval de Carlos Noval e Marcelo Sá, que era o diretor dele, né, o chefe dele, para autorizar a produção dos módulos habitacionais, que o declarante se recorda, inclusive, que a planta dos módulos realizada pela NHJ era diferente do primeiro desenho realizado pelo declarante, que esta diferença ocorreu por ajustes realizados pela NHJ devido aos seus módulos já serem pré-determinados, né? Nessa época com 4 quartos, depois ela foi a ter 6 quartos. Né? O declarante responde que não participava muito dos processos de autorização e legalização, apenas ajudou em algumas oportunidades a Carlos Noval colocar no papel as suas necessidades. Aí essa parte é importante. A polícia chegou lá para ele e perguntou se existia alguma autorização por parte de engenheiros ou arquitetos do clube para a autorização das plantas criadas pelos engenheiros da NHJ. Ele responde que existia uma espécie de ok da diretoria e dos engenheiros do clube, né? Então, assim, né, eles de qualquer forma participavam e o Marcelo Sá dava o ok. Eu não acredito que o Flamengo aprovava um projeto, né, sendo qualquer ele relacionado à obra, sem ter o ok do seu engenheiro. É impossível isso, tá? É impossível, né? E que ele ficou sabendo sobre a ordem de interdição do clube por Luiz Humberto. No entanto, os diretores Marcelo Sá e Paulo Dutra juntaram, junto com o departamento jurídico, toda a documentação pendente, exigida, e deram entrada no processo. Então aqui coloca, né, que eles tinham mais conhecimento, além somente das obras definitivas, que o Marcelo Sá participava e que o Pondé deu uma declaração completamente diferente. Aí eu não sei se é orientado pelos advogados, não sei por que ele mudou o seu depoimento. Eu acho que ele não deveria ser indiciado, ele respondia a uma pessoa que tinha o poder de decisão, de dar ok. Então seria super importante a CPI convocar o Marcelo Helma, o Luiz Humberto, o Paulo Dutra, o Garotti, a comissão de obras. Seria de suma importância que a CPI visse essa forma que passava por toda essa administração. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se inscrevam aqui no canal, é importante, e a gente vai continuar acompanhando tanto as ações do clube como as ações da CPI, a parte policial, os inquéritos, para a gente poder cobrar justiça, né, cobrar com que o clube melhore seus processos e sua administração, já vendo, por exemplo, que o clube não pode ter uma pessoa, com todo respeito, o seu Jaime Correia, que não sabe de nada, e aí não é saber de nada de informação, ele não sabe como funciona nada, ele não tem decisão de nada, e sendo o vice-presidente de uma pasta tão importante. E eu acho que o clube está mudando, no seu entendimento de como deve lidar com esse tipo de coisa, e isso para mim já foi muito importante também, e vamos continuar acompanhando. Então, como eu falei, se inscreva, ative a notificação. Se quiser bater um papo comigo, eu sou muito atuante lá no Twitter, mas todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Até um próximo vídeo. Vamos lá.